Então as pessoas trazem tudo quanto é tipo de coisa, porque elas dizem assim: a mamãe suporta isso, a minha mulher suporta isso, o meu marido suporta isso, o meu pastor suporta isso, ele vai conseguir lidar. Você é aquele ombro que todo mundo chora. Juízes 16, a partir do versículo 15. Então ela lhe disse, Dalila lhe disse para Sansão: como dizeis que me amas? Como dizeis que me amas se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. 3 vezes Dalila perguntou para Sansão de onde vinha a força dele. 3 vezes Sansão enganou Dalila, e ela diz para ele: você não me ama, seu coração não está comigo. Até agora você não me contou de onde vem a tua grande força, importunando ela todos os dias. Só os homens que são casados sabem o que é isso. Quando uma mulher coloca uma coisa na cabeça, seja ela boa ou ruim, ela veio programada de fábrica para conseguir aquilo que ela quer. Sansão venceu milhares de inimigos, rasgou um leão sem nada ter nas mãos, pegou os portões da cidade dos filisteus como se fosse folhas de papel e lançou sobre os seus inimigos. Pegou uma queixada de jumento e matou milhares. Mas ele não resistiu por muito tempo uma esposa chorando nos seus ouvidos. Porque uma mulher tem um poder de exaltar o homem, a mulher tem um poder de destruir o homem. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus. Nazireu quer dizer consagrado, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado e cear a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Pegou Sansão e colocou a cabeça entre suas belas coxas, seu colo quente, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Preste bem atenção: quando Deus deixa alguém, ele não faz barulho. Quando Deus deixa alguém, ele deixará essa pessoa da maneira mais sábia. Ele vai embora sem você saber que ele foi embora. Você não sentirá um calafrio, seu coração não vai acelerar, você vai acreditar que ainda está tudo bem. Sansão se levantou e disse: eu vou me livrar dos meus inimigos como todas as outras vezes, porque a força ainda está comigo. Mas ele não sabia que Deus já tinha deixado ele. Porque quando Deus chega, ele faz barulho, mas quando ele vai embora, ele vai em silêncio. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Sansão, ele é o último juiz de Israel. Sansão é aquele que Deus escolheu para terminar um ciclo e começar outro. Ele é aquele que foi consagrado desde o ventre. Ele é aquele que vai anunciar o fim dos juízes e começar a era dos reis. E Deus está te dizendo que você está muito perto de uma grande mudança na sua vida. Diga: esta palavra é para mim. Escreva aí nos comentários: esta palavra é para mim. O novo tempo iria chegar, os reis chegariam, e Sansão estava encerrando este ciclo. A história de Sansão começa em Juízes 13. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor o entregou nas mãos dos filisteus.
por 40 anos. Por quantos anos? 40 anos. Quando eu leio algo assim na Bíblia, eu preciso parar, respirar e louvar a Deus, porque nenhum problema, por mais longo que seja, durará para sempre na minha vida, nem na sua vida. Nós aprendemos que teve um dia de entrar no problema. E diga, tem um dia de sair do problema. Declare isso com a sua Bíblia, levante ela e diga, meus dias de sofrimento estão terminando. Meus dias de sofrimento estão terminando. A fase de tormento está terminando. Esse ciclo de sofrimento está terminando. A Bíblia conta que a mãe de Sansão era estéril. E o anjo do Senhor a visitou, dizendo para ela, te prepara, nunca mais beba vinho, nunca mais beba bebida forte, nunca mais coma nada impuro. Prepara o teu corpo. Prepara este templo, porque você vai receber um milagre. Você só recebe aquilo que você se prepara para receber. E a Bíblia fala que este anjo era o anjo do Senhor com A maiúsculo. Era uma maneira que Jesus se manifestava. Sempre que você lê no Velho Testamento, o anjo do Senhor falou. Saiba que este anjo do Senhor é Cristo. O que nós aprendemos sobre Sansão? Sempre que a gente vê algum filme sobre Sansão, sempre que a gente vê alguma série sobre Sansão, ele é tipificado como um herói, um super-herói, um super-humano, como se fosse um Superman de Deus, como se fosse um Thor de Deus. Sempre o ator que vai interpretar Sansão, ele é alto, musculoso. Isso nos faz ter a ideia de que a força de Sansão vinha do seu porte físico avançar. Mas o texto não nos mostra isso. Qual era o grande enigma dos seus inimigos? O que os seus inimigos passaram a vida toda tentando descobrir? Por que Dalila estava tão magoada com Sansão? Ela disse, você já me enganou 3 vezes. Seu coração não está comigo. Porque até agora você não me mostrou de onde vem a tua grande força. Isso nos dá o entendimento que Sansão não era tão alto assim. Isso nos dá o entendimento que Sansão não tinha tantos bíceps quanto a gente acha que ele tinha, tantos tríceps quanto a gente acha que ele tinha. A gente entende que ele não tinha uma barriga tanquinho como os atores que o interpretam no cinema. Ao mesmo tempo que ele tinha uma força descomunal, a ponto de arrancar portões e matar milhares, a ponto de pegar uma queixada de jumento e matar milhares, a ponto de rasgar um leão como se fosse uma folha de papel. Quem olhava para ele ficava confuso. De onde vem tanta força de um homem tão comum? De onde vem tanta glória de algum homem, desse homem tão comum? Ele deve ter algum segredo, ele deve beber alguma coisa, ele deve injetar alguma coisa. Essa era a confusão do inimigo, porque quando você olhava para Sansão, você não diria que ele tinha força que ele carregava. Havia uma força em Sansão inexplicável. É dessa maneira com muitos que estão nos assistindo. O inimigo olha para você e fica confuso. As pessoas que têm raiva de você, que têm inveja de você, não conseguem descobrir como uma pessoa como você faz o que você faz. Vence o que você vence. Conquista o que você conquista. Elas questionam, elas investigam, elas tentam descobrir o segredo, porque existe algo em você que não cabe na lógica dos invejosos. Você não tem o currículo que esse mundo espera, você não nasceu em berço de ouro, você não tem um sobrenome famoso, mas você é abençoado. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Escreva aí, eu sou abençoado. E isso incomoda profundamente muita gente. Sua bênção não vem do teu cérebro, sua bênção não vem dos teus músculos, sua bênção não vem dos teus diplomas, sua bênção não vem da tua conta bancária, sua bênção não vem da tua reputação, ela vem do Deus que você serve. E por isso o inferno fica nervoso, fica furioso. O diabo já te viu caindo muitas vezes, mas você se levantou de novo e de novo e de novo. O diabo pensou que você ia morrer, mas você voltou a viver. O diabo te viu infeliz, triste, deprimida, depois de um divórcio traumático, de um fim de relacionamento, mas você voltou a ser feliz, você voltou a ter paz. O diabo pensou muitas das vezes que você estava acabado, mas Deus fez você dar a volta por cima. O Deus que tem te sustentado todos esses anos tem sido muito maior do que tudo que você já passou. Deus fez Sansão forte, Deus também te fez forte. Diga, Deus me fez forte.
Tem muitos aqui, muitos que estão me assistindo, que você é uma mulher forte por causa de Deus, você é um homem forte por causa de Deus. O que era para te quebrar não te quebrou, o que era para te matar não te matou, o que era para te fazer um alcoólatra, um viciado não te fez. O que você passou, o que era para você ter tirado a própria vida, mas você continuou vivendo. Mas nem tudo são flores. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se você é uma pessoa forte, se você é uma pessoa, nem tudo são flores. Porque Deus não dá tudo para ninguém. Deus não dá tudo para, nem mesmo para os fortes. Tem alguma área da tua vida que você é fraco. Tem alguma área da sua vida que você tem um espinho. Tem alguma área da tua vida que ainda te faz acordar assustado de madrugada. Tem alguma coisa ainda na tua vida que te faz vir à igreja e chorar aos pés do Senhor. Deus não te fará forte em tudo, porque se Ele te fizer forte em tudo, você vai se sentir um Deus, uma deusa. E você não é, só Ele é Deus. Ele sempre vai manter algo para você lutar, para que você possa estar sempre na dependência dEle. Nem tudo é flores para quem é forte. Se você é a mulher forte da tua família, as pessoas abusam de você. Se você é o homem forte da família, as pessoas vão colocar o problema delas sobre você, o fardo delas sobre você, vai trazer o problema dos outros, vão colocar problemas do trabalho sobre você, elas nunca vão te confortar, e elas vão ver você sempre como uma pessoa forte. O problema de você ser forte é que todo mundo sabe que você é forte. Então as pessoas trazem tudo quanto é tipo de coisa, porque elas dizem assim: a mamãe suporta isso, a minha mulher suporta isso, o meu marido suporta isso, o meu pastor suporta isso, ele vai conseguir lidar. Você é aquele ombro que todo mundo chora, você é aquela pessoa que te manda uma mensagem de madrugada, e você não consegue ignorar, você acorda para ajudar. Mas nem tudo é flores, nem tudo é flores para quem é forte. Porque ser forte te deixa cansado. Porque raramente as pessoas perguntam como você está. As pessoas acham que pelo fato de você está bem o tempo todo. Você é o ombro que todo mundo chora, mas quando você precisa de um ombro ninguém te dá. Você é o abraço de consolo na vida de todo mundo, mas você está sempre sozinha nos teus momentos de desespero. Quando tudo está mal, as pessoas te ligam. Quando você está mal, o teu WhatsApp não toca. Tem algum problema na família, chamam você, porque você é aquela pessoa sóbria, você é aquela pessoa equilibrada, você é aquela pessoa sensata, você é aquela pessoa espiritual, que sabe colocar tudo e todos no lugar. Muitos acham que você não tem medo, muitos acham que você não tem fraqueza, muitos acham que você não se intimida. Nós que somos fortes, temos a tendência, algo nosso, é uma bênção que Deus nos deu. A gente faz as coisas difíceis parecer fáceis. E as pessoas acham que tudo na nossa vida Deus faz mágica. Quando Deus te faz forte é assim: a fornalha está acesa 7 vezes e você está passeando nela. Você consegue, como Daniel, dormir na cova dos leões e no outro dia acordar cantando. Só que ser forte o tempo todo é difícil. Porque você abençoa as pessoas, mas as pessoas nunca te abençoam. Você conforta as pessoas, mas as pessoas nunca te confortam. Você ajuda as pessoas, mas elas nunca te ajudam. Os fortes travam batalhas silenciosas. Todos os dias eu recebo milhares de pedidos, milhares e milhares e milhares. Bispo, ora por mim, ora pelo meu casamento, ora pelo meu filho, ora pelo meu neto, ora. Tem dia que eu não recebo uma mensagem de alguém dizendo: bispo, eu estou orando pelo senhor. Às vezes eu estou ajudando você quando eu estou precisando de ajuda. Eu estou dando alimento quando as minhas contas estão atrasadas. Esse é o paradoxo de você ser forte. As pessoas sempre se apoiam em você, mas você não tem quem se apoiar. Se Deus te fez forte, eu tenho certeza que o que acontece comigo acontece com você também. Isso acontece contigo. O povo de Israel estava sendo subjugado pelos filisteus 40 anos, e Jesus aparece para a mãe de Sansão e fala: olha, o teu filho vai ser nazireu, vai ser consagrado, ele é predestinado a libertar Israel do jugo dos filisteus. Sansão então nasce dentro de uma luta que ele nunca escolheu. Ele é predestinado para lutar contra as pessoas que ele nunca escolheu.
antes dele mamar no seio da mãe dele pela primeira vez, antes dele falar papai pela primeira vez, antes dele dar os primeiros passos, Deus já tinha dito a guerra que ele teria que travar. Muitos de nós fomos assim. Nós não escolhemos o nosso pai, nem a nossa mãe, nem os nossos irmãos, nem a cidade que a gente ia nascer, nem os dilemas e conflitos da nossa família. Nós fomos lançados no meio de toda essa confusão. A gente nasceu numa época em que a guerra já estava sendo travada. Quando você nasce, já tem demônios te esperando para te destruir. Mas o mesmo Deus que te traz para uma época assim, é o Deus que te capacita, te reveste da armadura celestial para você vencer tudo que se levantou contra você. Você nasceu em uma luta, mas Deus já te equipou para você vencer em nome de Jesus. Porque você é uma pessoa forte. Todas as vezes, pode pegar a tua Bíblia, todas as vezes que você lê sobre Sansão e Dalila, na maioria das vezes Sansão está com a cabeça nas suas pernas, nas suas coxas. É uma coisa mais de afeição, menos teor sexual. O que aconteceu com Sansão, o que acontece com muitos de nós. Sansão nasceu predestinado para combater os filisteus. Olha o dilema. Você tem que ler as histórias, e você tem que prestar atenção nos dilemas, porque são os dilemas que nós enfrentamos. Então Sansão nasce predestinado para combater o inimigo de Israel daquela época, que eram os filisteus, e ele se apaixona por um inimigo. Às vezes você passa tanto tempo guerreando contra algo que você acaba se apegando àquilo ali. Você acaba se apaixonando por coisas e pessoas que Deus já te mostrou há muito tempo que você deveria se afastar, que elas não são para você. Mas às vezes você passa tanto tempo combatendo aquilo, envolvido com aquilo, que você não consegue mais sair daquilo. Sansão passava mais tempo com os filisteus do que com a sua família. É natural que ele se apaixone por uma inimiga. Ele sabe que ela quer o mal dele, porque ela tentou acabar com ele várias vezes, mas ele enganava ela. Mas o que você tem que entender sobre o caso de Sansão e Dalila é muito mais um homem procurando um lugar para repousar do que o homem que quer uma mulher na sua cama. Se você é uma pessoa forte, você está sempre guerreando as suas guerras e as guerras dos outros, e muitas das vezes você não encontra descanso em lugar nenhum. Você não tem muita intimidade com as pessoas, você não tem intimidade para revelar os teus segredos, nem para as pessoas mais próximas da tua família. Sansão não tem um colo da mãe, Sansão não tem um colo do pai, Sansão não tem um colo de um amigo fiel. Ele vai buscar o colo de uma inimiga, porque às vezes você está tão exausto, você está tão cansado, você está tão frustrada, você está tão carente, que você é capaz de se envolver nos relacionamentos mais problemáticos e tóxicos, só para você dar uma satisfação para as pessoas, só para você colocar na sua rede social que agora você é uma mulher comprometida, que agora você é um homem comprometido, que agora você está feliz. Mas muitos de nós, por causa do cansaço, por causa dos limites, por causa das fraquezas, por causa das concupiscências da carne, você vai para lugares que não deveria ir, você se envolve com pessoas que você deveria estar combatendo elas, você se envolve em relacionamentos que, sendo você uma mulher de Deus, um homem de Deus, você deveria ensinar que um tipo de relacionamento como esse nenhum homem deve ter, nenhuma mulher deve ter, mas lá está você. Sansão travava as suas guerras, e quando ele queria tirar a sua armadura, quando ele queria se despir do herói e ser apenas um homem comum, o único lugar confortável que ele encontrou foi no quarto, na cama do inimigo. Porque às vezes o diabo tem uma maneira bem sentimental, emotiva, sensível de te atrair. Sansão não foi vencido por nenhum dos guerreiros filisteus, mas ele é vencido pela doce Dalila. Veja como aquele guerreiro está subordinado a ela, que ela, com apenas alguns cafunés em sua cabeça, alguns beijos em seu pescoço, algumas mordidas em sua orelha, fazem aquele homem tão poderoso dormir um sono tão profundo, que quando ele vai despertar, Deus já tem deixado ele e ele não sabia. Sansão era um homem que estava no limite. Esta palavra está sendo dirigida a alguém que está aqui, e você carrega o fardo dos fortes. O
que deveria te matar não te matou, o que deveria te quebrar não te quebrou. Mas você não tem encontrado descanso, nem em casa, nem no trabalho, muitas das vezes nem na igreja, não dá para conversar, às vezes não dá para você conversar com as pessoas da igreja, às vezes não dá para conversar com o seu pastor, você já tentou conversar, mas ele não entende o que se passa com você. Esse é o enigma de Sansão. Ser forte o tempo todo, vai chegar uma hora que vai te deixar exausto. E no momento que você estiver exausto, o inimigo vai criar alguma situação para, ao invés de você descansar em Jesus, você venha descansar no colo dele. Você tem que entender que Dalila não se trata de uma mulher. Ela é uma mulher, mas não se trata de uma mulher. Dalila é como Jezabel. É uma mulher, mas não se trata de uma mulher. Tanto é que Jezabel é citada lá no Apocalipse. Dalila, ela é um espírito. É como o diabo trabalha em nossa vida para nos tirar dos propósitos de Deus. Só que apesar de todas as fraquezas de Sansão, Deus sempre tem um controle de tudo. Digo, meu Deus tem sempre o controle de tudo. Deus não perde o controle quando você perde o controle. Deus não perde o controle quando você se afasta. Deus não perde o controle quando você peca. Aprenda uma coisa, Deus é soberano. E assim que os filisteus furam os olhos de Sansão e põe ele para fazer o trabalho de um boi no moinho, moer cereais, a Bíblia fala que depois de alguns dias o cabelo dele voltou o quê? Voltou a crescer, a força dele voltou. Essa palavra está sendo predestinada a alguém que o inimigo tirou a tua força, o inimigo tirou a tua paz, o inimigo tirou a tua alegria, o inimigo tirou a tua unção, mas Deus está te dizendo, né? Filha, eu nunca perdi os olhos sobre você, eu não perdi o controle da tua vida. A tua fé vai voltar a crescer, a tua santidade vai voltar a crescer, a tua confiança em mim vai voltar a crescer, a tua fé vai voltar a crescer, a tua comunhão vai voltar a crescer. Diga em nome de Jesus. Quando os filisteus trouxeram Sansão para fazer dele de palhaço, e ele entra no templo dos filisteus, temos uma cena muito bonita. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: o velho guerreiro tem a sua força restituída, mas Deus restituiu a força, mas não restituiu a visão. Ele precisa que um rapaz, olha aqui para mim, ele precisa que uma criança lhe guie. A criança não tem a força de Sansão, mas a criança tem a visão que Sansão não tem. E é a criança que vai mostrar para Sansão aonde ele deve colocar as mãos. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo, eu quero me apoiar nelas. Sansão estava forte, mas ele não tinha visão. Mas ele não estava sozinho, porque Deus colocou uma criança no seu caminho. Deus está dizendo para alguém nessa noite: você não vai terminar os teus dias sozinho, sozinha. Eu vou colocar alguém que vai reparar as tuas deficiências. Eu vou colocar alguém na tua vida que vai te ajudar a colocar as tuas mãos nos lugares certos. Assim como aquela jovem criança foi conduzindo Sansão, e ele perguntou: aonde estão as colunas do templo? Onde estão as colunas do templo? Coloca uma mão numa, coloca na outra, que eu quero descansar. Versículo 28 diz: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus, que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou, preste atenção nisso, assim Sansão matou mais pessoas, mais filisteus, quando morreu, do que em toda a sua vida. A morte de Sansão causou a morte de mais inimigos do que durante toda a vida dele. Deus está dizendo para você:
Eu não vou deixar o teu fim terminar em tragédia. Os teus últimos dias não serão de fracasso. Os teus últimos dias não serão de obscuridade. Os teus últimos dias não será rastejando. Eu vou fazer algo glorioso, que eu vou fazer dos teus últimos dias mais glorioso e mais vencedores do que todos os dias da tua vida. Sansão matou mais inimigos na sua morte do que durante toda a sua vida. Jesus venceu mais demônios com a sua morte do que durante toda a sua vida. Jesus ressuscitou mais mortos quando ele morreu do que durante toda a sua vida, porque diz que quando ele morreu e o sangue verteu, muitos santos ressuscitaram. Jesus salvou mais gente com a sua morte do que durante todo o seu ministério. A religião não gosta do Jesus morto, a religião não gosta do Jesus crucificado, mas foi quando Jesus disse: está consumado, que o inferno tremeu e foi vencido. Então, quando você lê o Velho Testamento, você vai vendo uma sombra se formando. Os autores que escreveram o Velho Testamento, eles não sabiam que eles estavam escrevendo sobre Jesus. Mas o Velho Testamento não sabe falar de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Sansão. Até quando eles vão contar a história deles, é sobre Jesus que eles estão falando. Amém? Por isso que o Velho Testamento conta o ponto positivo, o ponto negativo, o ponto alto, o ponto baixo, aonde eles eram fortes, aonde eles eram fracos, no que eles venceram, no que eles fracassaram, porque um dia viria aquele que era perfeito. Ele foi mais fiel do que Abraão, mas ele nunca contou as mentiras de Abraão. Ele andou com Deus no deserto como Moisés, mas ele não fracassou na sua última prova como Moisés. Moisés não consegue entrar na terra prometida. Jesus não só consegue voltar para o céu, mas ele ainda leva eu e você juntamente. Amém? Ele tem a sabedoria de Salomão, mas ele não tem a loucura de Salomão, porque ao mesmo tempo que Salomão era muito sábio, ele era muito louco. Ele teve muitas amantes, ele ficou tão enlouquecido pelas suas mulheres, que ele construiu templo para demônios, mesmo depois de Deus ter aparecido para ele. Ele tinha sabedoria, ele tinha loucura. Jesus tem a sabedoria sem ter a loucura, porque Salomão não é perfeito, Jesus é. Ele tem um coração melhor do que o de Davi, porque Davi tinha um coração segundo a vontade de quem? Mas mesmo assim ainda era capaz de se apaixonar pela esposa do seu amigo e mandar matar o seu melhor amigo. Jesus foi traído pelos seus melhores amigos, mas nunca prejudicou nenhum deles. Jesus era mais forte que Sansão, sem ter as fraquezas de Sansão. Então eu não leio sobre Sansão, eu leio sobre Jesus. Eu não quero ter a fé de Abraão, eu não quero ter a obediência de Moisés, eu não quero ter a coragem de Josué, eu não quero ter a fidelidade de Daniel, eu não quero ter a sabedoria de Salomão, eu não quero ter o coração de Davi, eu não quero ter o poder de Sansão, porque nenhum deles morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia. Eu quero Jesus. Eu não preciso do colo de Dalila para me descansar, porque eu tenho os abraços suaves do meu Senhor Jesus ressuscitado. Se converta a Jesus, viu? Entrega a tua vida para Jesus, sirva somente a Ele, adore somente a Ele. Se você está cansado, exausto, não faça como Sansão, que foi procurar descanso no colo do inimigo. Busque descanso hoje, busque descanso todos os dias, no colo de Jesus. Ele disse: vinde a mim os cansados e os e eu vos aliviarei. Você vai lendo o Velho Testamento e eles vão te dizendo: eu tentei. Abraão te dirá: eu tentei, mas eu falhei. Jacó te dirá: eu tentei, mas eu falhei. Josué te dirá: eu tentei, mas eu falhei. Davi te dirá: eu tentei, mas eu falhei. Adão te dirá: eu falhei no paraíso. Salomão te dirá: eu farei na minha sabedoria. Jesus te dirá: está consumado. Amém? Quando tudo ficou difícil para Elias, ele se sentou debaixo de uma árvore e disse: eu quero morrer. Quando todas as coisas ficaram difíceis para Jesus, ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, 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 Jesus. Fuja de todos os lugares que não tem Jesus. Fuja de todas as pregações que não exaltam Jesus, porque é Ele, somente Ele que pode te salvar.
Somente Ele pode te consolar, somente Ele pode te curar, somente Ele pode te levar para o céu, somente Ele pode te dar paz, porque somente Ele, Jesus, é o caminho, a verdade, a vida.